Estamos de volta com o debate TV Gazeta entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, Rádio Gazeta AM, portal da TV Gazeta, tvgazeta.com.br e portal Terra, terra.com.br. Nesse quarto bloco, pelo sorteio prévio, o primeiro a perguntar é Celso Russomano. Para quem vai sua pergunta, Russomano? O Paulinho. Paulinho, você sabe que nós temos 150 mil crianças fora das creches hoje em São Paulo, de acordo com dados da própria Prefeitura. Essas mães desesperadas porque precisam trabalhar, muitas vezes elas estão separadas dos seus maridos, não podem trabalhar por falta de creches. O que você vai fazer para resolver o problema dessas crianças que estão fora das creches? Obrigado, Celso. São Paulo tem hoje, como você disse, em torno de 150, 130, 150 mil crianças fora das creches. Eu pretendo fazer uma grande parceria com as ONGs, com as empresas, com as igrejas, para fazer, mas os funcionários têm que ser da prefeitura, com concurso público, para que eles possam atender bem as crianças. E com isso, resolver o problema das creches em São Paulo. Porque se alguém disser, eu vou construir creches para tirar todas essas crianças e colocá-las nas creches, estaria mentindo para as pessoas. Então, eu pretendo fazer uma grande discussão com as ONGs, com as igrejas e até com as empresas, para que as mães possam deixar seus filhos e trabalhar. Além disso, Celso, eu implantaria creches 24 horas, porque tem muitas mães, hoje as empresas trabalham em turnos, e tem muitas mães que não têm onde deixar seus filhos para poder trabalhar à noite. Eu implantaria também, não em todas, né, mas com um mapeamento na mão, sabendo exatamente quantas mães tem em cada uma dessas regiões, implantar creches de 24 horas para que as mães possam trabalhar com tranquilidade, deixando seus filhos com pessoas que possam atender com dignidade. Eu acho que com isto eu resolvo o problema das creches em São Paulo e deixo as mães tranquilas para poder trabalhar, deixando seus filhos com gente que sabe cuidar e com gente que com certeza vai te entregar seu filho à tarde com dignidade. 1 minuto, Russomano. Paulinho, creches não são depósitos de crianças, elas têm que ser tratadas da maneira séria. Eu tenho dito que vou verticalizar as creches. E, em um outro debate, o Gianazzi disse que era antipedagógico. Só que ele se esqueceu que a creche da administração direta de Pirituba, Raquel Zumbano, ela é vertical e atende às necessidades, assim como as creches particulares. Na estrada de Taipas, nós temos a creche Jesuítas, que também é vertical e atende às necessidades, assim como as creches particulares, com rampas, acolhendo as crianças e tirando essas crianças da falta de creche, da falta de sala de aula. Eu acho que a gente tem que fazer o máximo para tirar essas crianças e atender, inclusive, tirar essas crianças das ruas e atender o Ministério Público, que já determinou que as creches atendam toda essa demanda. Ok, Paulinho, tréplica. Além das creches, a gente tem que pensar na educação integral. Eu tenho visto aqui especialistas, né, candidatos especialistas na área da educação, mas nenhum deles toca num assunto grave que tem em São Paulo. Em São Paulo, as crianças passam de anos sem fazer prova. As crianças não fazem provas e passam de ano. Isso eu considero um crime contra as crianças de São Paulo, porque não tem prova ali quando é criança, mas depois toda a vida tem prova, para entrar num emprego, para passar numa faculdade, enfim. Então, a dificuldade aumenta muito. Treinam as crianças que não precisam fazer provas e depois tem prova na vida dela. Eu acabaria com essa história da progressão continuada e as crianças teriam que estudar para passar de ano. E fazer prova. E aquelas que não acompanhasse, eu implantaria um auxílio com professores para que elas possam estudar e aí acompanhar as demais crianças. Prosseguindo, Gianazzi, é sua vez de perguntar para quem? Russomano. Russomano, os setores mais críticos da cidade de São Paulo estão preocupados com a sua candidatura porque você está sendo considerado um Collor do século XXI.
Primeiramente, você estava aliado ao Paulo Maluf, ficou durante muitos anos no PP, Paulo Maluf, que foi preso. Agora você se associou ao Edir Macedo, dono da Igreja Universal de Deus, que ficou preso também, respondeu vários processos. Você fez aliança com o PTB, que está envolvido no caso do Mensalão. Qual a segurança que você vai oferecer para a população da cidade de São Paulo? Russomano. Janase, você devia conhecer um pouco da minha vida para poder falar a respeito. Você sabe que durante o tempo todo que eu estive no Partido Progressista, eu briguei judicialmente com o senhor Paulo Maluf. Então, o que você está dizendo não é verdade, eu nunca fui aliado do jeito que você está dizendo. Cumpri os meus mandatos por fidelidade partidária, e é assim que eu conduzo a minha vida. Por sinal, durante os 16 anos de mandato e durante todo o trabalho que eu desenvolvi no Congresso Nacional, foi o melhor, fazendo políticas públicas e leis para atender a demanda dos consumidores, inclusive do serviço público, que, como você não sabe, estão enquadrados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Se você não sabe, o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor estabelece que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam qualquer atividade na prestação de serviço. Portanto, nós somos consumidores do serviço público e somos consumidores do serviço privado, assim como dos produtos. Por falta de conhecimento seu, você fala a respeito da minha vida. Eu gostaria muito que você conhecesse um pouco mais da minha vida, e a intenção de voto que eu tenho, que eu recebo com toda a humildade do mundo e com muita alegria, significa trabalho de 22 anos defendendo o cidadão. 1 minuto, Janase. Russomano, não estou aqui, na verdade, criticando a sua vida, mas eu conheço seus projetos, inclusive projetos bizarros que você apresentou no Congresso Nacional, como o projeto de lei que transforma o estupro em assalto sexual. Isso é um absurdo você apresentar um projeto como esse, apresentar um projeto de lei autorizando os parlamentares a usarem armas, também é um absurdo. E depois a sua campanha para governador foi financiada pela indústria de armas. Em relação às creches verticalizadas, você não pode utilizar aqui um exemplo da Prefeitura de São Paulo, da gestão Kassab, que é um péssimo exemplo para você incluir aí no seu programa, principalmente nessa área da educação. Então, nós conhecemos a sua trajetória e por isso que a cidade de São Paulo está extremamente preocupada com a sua candidatura. E repito, não você, mas a sua candidatura representa, de fato, um subproduto do rebaixamento político brasileiro que foi promovido pelo PT e pelo PSDB, é o fim da coerência política. Obrigada, candidato. Russomano. Talvez por causa disso que eu esteja tão bem nas pesquisas, por tudo que você está falando. Eu quero te dizer que as creches verticalizadas são pedagógicas, sim, e todas as escolas particulares usam rampas para atender a necessidade das crianças. Quero te dizer também que o projeto de lei por assalto sexual é porque uma mulher se sente constrangida quando vai a uma delegacia de polícia e diz, eu fui estuprada. Se você tivesse respeito pelas mulheres, o que é muito importante, você entenderia que esse projeto me foi trazido por mulheres delegadas de polícia que diziam para mim, Celso, é muito difícil para uma mulher chegar a uma delegacia de polícia e dizer eu fui estuprada. Ela teria facilidade em dizer eu fui vítima de um assalto sexual. E essa é a diferença. Exatamente por isso eu apresentei o projeto e não tenho vergonha do que eu fiz, porque eu fiz em proteção às mulheres no meu país. Obrigada, candidato. Prosseguindo agora, candidato Serra faz a pergunta. Para quem, Serra? Para o Levi Fidelix. Levi, eu queria sua opinião, eu ia perguntar ao Russomano, mas o Janase passou na frente. Eu queria perguntar a sua opinião sobre 3 propostas do Russomano em relação ao transporte. Primeiro, instituiu lotação nos táxis. Quer dizer, o sujeito pega o táxi, 3 ou 4 pessoas, e cada uma vai para um lugar e o táxi leva todo mundo e fica distribuindo. Segundo, de baratear a tarifa, não cobrando o imposto, a parte do imposto municipal do ICMS sobre combustíveis dos taxistas. Serra, eu sou contra essas 2 propostas inicialmente. Primeiro, com essa questão do táxi, loteamento, não dá certo nem no Nordeste, imagina nós aqui.
em São Paulo com as questões de alta violência, as pessoas pegarem outros na rua. Isso aí realmente é um atentado, não é contra o pudor, mas um atentado contra o estilo paulistano e com relação à nossa civilização, não é? Eu creio que o correto e o certo é nós proporcionarmos transporte de qualidade, né, fazendo mais aerotrens, monotrilhos, mais corredores de ônibus, né? Os táxis podem muito bem ampliar a quantidade de táxis em São Paulo. Nós temos apenas uma frota de 30 mil táxis hoje, podemos muito bem dobrá-los, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, são 30 mil táxis para uma população que é metade de São Paulo, né? Eu creio que temos muito mais o que fazer e construir do que tão simplesmente uma saída tão piegas como essa. Não é a solução que São Paulo quer e deseja, não. Um minuto, Serra. Eu queria ainda acrescentar outras questões. Bom, primeiro, em relação ao táxi, o que tem que fazer mesmo é tirar o imposto sobre serviços, o imposto municipal, das cooperativas de táxi, de radiotáxi, etc. Esse é um bom alívio, além de melhorar as condições de financiamento para a renovação da frota. Mas tem uma outra ideia do Russomano na área de transportes, que é dar 1 bilhão do cofre municipal, do dinheiro municipal imediato, para as cooperativas de ônibus. Isso não tem nenhuma contrapartida para o usuário, é simplesmente equiparar as cooperativas aos ônibus, quando, na verdade, as tarifas são definidas por medidas de custos. Então, chega a pegar 1 bilhão do ar e entregar para as cooperativas. Essa é uma outra proposta curiosa e realmente sem pé nem cabeça do ponto de vista financeiro. Mais ainda, a questão de acabar com os serviços de segurança privada. Primeiro diz que vai acabar, depois diz que não vai acabar, mas na prática propôs acabar. Então eu queria que você comentasse isso também. Quanto a esse terceiro assunto, eu sou contra também acabar com a terceirização. Claro que ampliar o efetivo da GCM é fundamental, ampliar também o seu orçamento e melhores salários também é importante. Agora, a terceirização veio para ficar. Nós estamos desprivatizando o Brasil há muito tempo. Então, como tal, sendo citado o Celso aqui, eu quero dizer, Celso, que não adianta a gente, às vezes, fazer média com o setor, vai lá e diz que não, depois volta. Eu realmente sou a favor de que temos a GCM amplificada, né, em seu efetivo, de 6 para 2, o que for, o que permitiu o orçamento, mesmo porque o orçamento não temos, né? Estamos endividados, São Paulo está quebrada, vamos dizer a verdade aqui. Agora, vamos racionalizar. É fundamental termos mais criatividade para solucionarmos as questões e não simplesmente com soluções meramente subjetivas. Candidato Levi Fidelis, é sua vez de perguntar. Para quem? Eu sou o último. Vamos lá. Não, não é o último. Terceiro. É que eu estou olhando Quarto. fora aqui, desculpe. Vamos perguntar aqui ao candidato Haddad. Candidato Haddad, eu tenho colocado-me à disposição da sociedade para, em discutindo, especialmente com a periferia, com as pessoas da periferia, todos reclamam da tarifa, naturalmente, porque temos um componente de 16% no orçamento familiar, até muito mais do que a questão de alimentos, que é 15%. Eu perguntaria a você apoiaria, sendo prefeito de São Paulo, a redução da tarifa de 3 para 2 hoje? Fidelis, nós vamos fazer melhor para a cidade de São Paulo. Nós vamos introduzir no nosso sistema público de transporte uma modalidade de bilhete único que existe em cidades modernas, como Paris, Londres, Nova York, Montreal, dentre outras. A ideia é de que hoje o trabalhador, ele, no dia 20, acaba o Vale Transporte, e ele tem que carregar do bolso. O que nós queremos? Nós queremos introduzir o bilhete único mensal. Com R$ 140, ele vai poder usar a qualquer hora do dia, na hora do almoço, à noite para estudar, a qualquer dia da semana, sábados e domingos, sem pagar nada mais. O estudante vai pagar R$ 70 e vai poder usar durante 30 dias sem nenhum custo adicional. Isso vai enriquecer a vida cultural na cidade de São Paulo, vai enriquecer os encontros na cidade de São Paulo e o custo médio da tarifa vai cair, como caiu em outras cidades do mundo. Então, a nossa proposta
de tarifa é introduzir o bilhete semanal, o bilhete mensal, mas manter o atual. Por que manter o atual? Porque, às vezes, o usuário do transporte público é um usuário eventual, ele usa uma vez ou outra. Aí ele tem a tarifa de R$ 3,00 para fazer um deslocamento por semana, 2 por semana. Mas se ele for um usuário de mês todo, sendo estudante ou trabalhador, ele terá uma nova... Levi, 1 minuto. Haddad, eu creio que você teria que criar praticamente um banco para financiar R$ 140, porque está todo mundo quebrado. Às vezes a gente pega os próprios funcionários que nos pedem até adiantamento para comprarem seus bilhetes, né? Então, quem sabe você vai de encontro ao meu pensamento de ter o Banco de Poupança Popular Municipal. Se eu for prefeito, vou financiar até a passagem, tá? Vai ser muito bom. A grande verdade é que eu creio que reduzirmos a tarifa de 3 para 2 seria o melhor caminho, no meu entendimento, é a redução mesmo. As pessoas querem algo prático. 3 para 2, é possível, porque você sabe muito bem que os entes federativos, conforme a Constituição, artigo 150, não podem se bitributarem. Dessa maneira, meu companheiro, nós podemos muito bem comprar diretamente da Petrobras, sem pagar imposto nenhum, e levar para que as empresas de ônibus possam elas abastecer isso com o nosso dinheiro. Com isso, vamos cair a tarifa em 40%, realmente, vindo para R$ 1,80, R$ 2,00. Haddad. Fidelis, eu vou tornar mais clara um pouco a minha proposta. O bilhete semanal e mensal conviverão com o bilhete atual. Não será obrigatório, como a campanha do Serra faz crer. Aliás, a campanha do Serra diz que o bilhete custará 180, não sei de onde tirou esse valor, diz que o bilhete mensal e semanal substituirão o atual, coisa que nunca foi dita, convivem, como no mundo inteiro. Você tem o eventual, que é o bilhete atual, que vai permanecer, o semanal e o mensal. A pessoa vai comprar de acordo com a sua conveniência. Agora, eu posso te garantir, o trabalhador com vale transporte e o estudante que paga meia vão se beneficiar muito dessas modalidades de bilhete, porque vão poder usufruir a cidade, vão poder aproveitar a cidade não só para trabalhar, mas para estudar, para assistir seu futebol, para namorar, para encontrar os amigos, para tudo que ele desejar fazer na cidade de São Paulo. Obrigada. E prosseguindo, Paulinho, é sua vez de perguntar. A quem dirige a pergunta? Chalita. Chalita. Chalita, você é deputado federal como eu, e seu partido também apoiou a presidente Dilma, eu também apoiei. Eu, particularmente, apoiei junto com o meu partido, mas apoiei muito através da força sindical. E tem me decepcionado muito com a presidente Dilma por causa do atendimento aos trabalhadores do setor público e de não atender os trabalhadores do setor privado. Não atendeu o fator previdenciário, não atendeu o aumento dos trabalhadores do setor público. Qual a sua proposta para os trabalhadores da Prefeitura de São Paulo? Olha, minha proposta é valorizar os servidores da Prefeitura de São Paulo. Como eu disse, só a educação teve aumento, porque é uma verba vinculada, então você tem que gastar os recursos com a educação, não foi nenhuma bondade nem de Serra, nem de Kassab. Tirando isso, cargos de confiança, subprefeitos, 200% de aumento. Aliás, o Serra disse 6 ou 7, Serra, são 13 ex-prefeitos aqui do interior que foram colocados, né, só para ter um compromisso enorme com a verdade. Mas, na minha opinião, o servidor público, ele fica, os políticos passam. Um prefeito fica 4 anos, alguns ficam um pouco menos, mas geralmente fica 4 anos, ficam 8 anos. Agora, um servidor ele fica 20 anos, 25, 30 anos, e esse servidor precisa ser respeitado, ser valorizado. Não tem cabimento o que as pessoas ganham hoje na Prefeitura de São Paulo. Além disso, é uma questão de treinamento, de valorização. Hoje, a Prefeitura contrata assessorias de todos os lados, né? O prefeito gastou 600 milhões de reais com consultoria em plantas, em planejamento, sendo que a Prefeitura tem um quadro competente de engenheiros, de arquitetos. Isso vale para a questão dos advogados, né? A Procuradoria do município é fantástica, e o prefeito contrata outros escritórios e não valoriza os funcionários da Prefeitura. O mesmo conceito que eu disse aos professores vale para todos os servidores, é valorizar... Okay. Certo. Paulinho, a réplica. Eu implantei no setor privado a participação de lucros e resultado para os trabalhadores do setor privado. E acho que essa é uma solução também para os trabalhadores do setor público. Discutir metas e resultados, discutir direitos e deveres com o setor público.
mas abertamente. Pretendo, por exemplo, montar diretamente ao gabinete do prefeito uma mesa permanente de negociação para discutir todas as questões trabalhistas, inclusive dos direitos e dos deveres, e tratar o funcionalismo como um parceiro do prefeito, uma pessoa que vai ajudar na administração, porque na medida que essas pessoas ganharem bem, forem bem tratadas e tiver uma participação de resultados, vão tratar melhor as pessoas. E tratando melhor as pessoas, vai ajudar a prefeitura. E é lógico que a prefeitura tem que pagar bem, né, inclusive com a participação de metas e resultados. Eu trabalho com a ideia de chegar a isso até 50% do salário da pessoa, para que ela possa atender bem a população. E com isso, ganha todo mundo e ganha principalmente a população de São Paulo. Chalita, tréplica. Concordo com você, Paulinho. E olha, a minha experiência como secretário foi uma experiência de muito diálogo, de muito respeito aos profissionais da educação, de todas as áreas. Eu sempre me reunia com sindicatos e a gente criou uma relação de respeito. Muitas vezes eu disse um não explicado, que é melhor do que um sim mentiroso, demagógico, mas eram políticas construídas conjuntamente. Porque, na minha visão, se o servidor não se sentir valorizado, não se sentir motivado, ele acaba não produzindo aquilo que ele poderia produzir. E eu tenho muito respeito pelo ser humano. E esse servidor da Prefeitura hoje de São Paulo, que não tem formação, não tem capacitação, não tem acolhimento, são essas pessoas que precisam estudar. Eu não estou dizendo que eles são ruins por não estudar, é que todas as pessoas precisam estudar. Nós temos excelentes profissionais na Prefeitura de São Paulo. Veja o caso da CT. Hoje, as pessoas da CT, né, os marronzinhos, eles estão ali para multar o tempo todo, não é culpa deles, é que não há uma orientação de ser cuidador do trânsito. Isso é o exemplo que vem de cima. Obrigada. Soninha, sua vez de perguntar. Para quem? Janase. O primeiro-ministro da Educação do governo Lula foi o Cristóvão Buarque, que acabou deixando o governo, o partido, e até foi candidato a presidente em 2006, batendo muito na tecla da educação. Depois veio o Tasso Genro, depois o Haddad, que deixou o ministério quando Lula decidiu que ele seria o candidato a prefeito em São Paulo. Aloysio Mercadante assumiu no seu lugar e agora já se fala na possibilidade do Mercadante sair do ministério e mais uma vez se cogita a indicação do Chalita como ministro da Educação. Queria que você fizesse uma análise aí dessa trajetória da educação no governo federal. Olha, eu entendo que o PT reproduziu o mesmo comportamento do PSDB. Não foi muito diferente, não está sendo, porque houve um processo de privatização inaugurado pelo governo Fernando Henrique Cardoso com o Paulo Renato, e, na verdade, é uma sequência desse processo de privatização, principalmente no campo do ensino superior. Tanto é que agora nós acabamos de sair de uma grande greve de 4 meses, mostrando claramente a falência da política educacional do governo federal para as universidades públicas federais. E quero dizer ainda que o Fernando Haddad, como ministro da Educação, desmontou a estrutura do MEC em todos os estados. Hoje, uma pessoa aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, não tem a quem reclamar. Um aluno de uma escola, de uma faculdade particular, que se sente lesado, está entregue à sua própria sorte. Ele fechou aqui a representação do MEC em São Paulo. E daí as universidades privadas deitam e rolam em cima dos alunos. O aluno tem que discar no 0800 e de lá ele recebe a informação que ele tem que acionar o PROCON, porque o governo federal transformou de fato, reduziu de fato a cidadania ao consumo. Então nós estamos vivendo uma grande crise na educação, tanto é que o governo federal não quer aprovar os 10% do PIB em educação. Soninha, 1 minuto. É curioso, Janase, você falou em privatização. Quando foi criado o ProUni, Programa de Bolsas para o Ensino Superior em instituições privadas, né, bancado pelo governo federal, e eu nem acho má ideia, não, desde que haja fiscalização sobre a qualidade do ensino e garantia de que os alunos consigam realmente fazer o curso até o fim, porque muitos acabam abandonando o ProUni porque não conseguem se sustentar, comprar o material didático e assim por diante. Mas quando foi criado o ProUni, a União Nacional dos Estudantes foi completamente contra, disse que o que precisava ser feito era uma reforma universitária, e no fim hoje a Uni já não se pronuncia mais contra esse modelo. Mas o fato é que o Mercadante assumiu um ministério que outros chamariam de herança maldita, porque de fato houve essa greve muito longa dos professores, exigindo não só aumento de salário, mas o famoso plano de carreira prometido há muito tempo. E antes disso, os alunos das federais já vinham paralisando por falta de condições para que façam seu curso superior com qualidade.
certeza. Janásio. Soninha, nós do pessoal defendemos, né, uma escola pública, gratuita, de qualidade em todos os níveis, da creche ao ensino superior. Por isso que nós estamos na luta em defesa dos 10% de investimento do PIB na educação. Nós estamos aqui em São Paulo, nós estamos na luta pela implantação dos 31%, pelo investimento de 31% exclusivamente em educação. Nós temos que tirar os programas que não são de educação. Nós defendemos ainda para os professores e para os servidores da educação e demais servidores o pagamento da dívida dos 25,32%, que eu não vi nenhum candidato aqui se comprometendo com o pagamento dessa dívida. Agora, e nós no plano federal, nós temos que investir mais recursos na educação pública. Houve um processo, sim, de privatização. O ProUni, né, é dinheiro transferido do governo federal, do orçamento, para as universidades privadas, que ganham muito com esse processo. Nós queremos que o orçamento público seja destinado para as universidades públicas. E agora, o candidato Haddad é quem faz a pergunta. Para quem? A quem eu posso fazer? Pode perguntar para Soninha ou Serra. Ou Serra? Ou Serra. Vou perguntar para a Soninha. Soninha, o governo do Estado ele tem um projeto de privatização de 25% dos leitos públicos em todo o território e, em particular, na cidade de São Paulo. A administração municipal, Serra Kassab, anunciaram a entrega de 3 hospitais que não foram sequer licitados. Eu queria saber, você é a favor da construção de leitos ou da privatização de leitos públicos? Sou a favor da construção de mais equipamentos públicos, não sou contra o modelo de organizações sociais e entidades parceiras que administrem, mediante contrato, mediante as regras previstas na legislação, que assumam a administração de determinados equipamentos de saúde, uma vez que o poder público continua o responsável pela saúde em si, quer dizer, continuam sendo equipamentos que fazem parte do Sistema Universal de Saúde, com atendimento público, universal e gratuito. Então, sou a favor, sim, de construir novos equipamentos. É lógico que essa foi uma promessa que está muito atrasada, um compromisso assumido pelo prefeito Kassab, que até agora não se concretizou, mas a gente não pode confundir a gestão por organizações sociais, que, inclusive, o prefeito Celso Daniel já tinha implantado em Santo André, antes mesmo de ter sido aprovada a lei muito semelhante em São Paulo, com a porta dupla na saúde, que eu condeno, sim, porque você acaba tendo uma divisão no Hospital das Clínicas, por exemplo, uma ala maravilhosa para o atendimento de convênios e uma ala com condições muito piores para o atendimento das pessoas pelo SUS. Eu estive nessa ala, então sei bem como é que é, passei um tempo lá com a minha filha. E a outra questão que foi discutida recentemente, mas muito mal discutida, que é o fato de se exigir, como a Agência Nacional de Saúde deveria fazer, que os convênios façam o ressarcimento do SUS pelo atendimento dos conveniados que são feitos na rede pública. Eu queria dizer que há 2 temas que estão sendo confundidos na sua resposta. Uma coisa são as parcerias com a OS para administrarem órgãos públicos, hospitais, AMAs, postos de saúde. A outra coisa bastante diferente é a privatização de leitos para planos de saúde. Não tem nada a ver com o OS. Nosso compromisso é manter os contratos atuais, seguindo recomendação do Tribunal de Contas do município, ou seja, fiscalizar as OS, porque algumas estão sob suspeita do tribunal. 2, impedir, de acordo com a Justiça, que já deu outra liminar, impedir a privatização de leitos públicos na cidade de São Paulo, seja do Estado, seja do município. E 3, entregar os hospitais prometidos que não foram sequer licitados. Nosso plano de saúde, no que diz respeito a leitos hospitalares, passa por esses 3 aspectos que compõem o nosso plano de governo. Muito bem, Soninha, tréplica. Não, Haddad, eu fiz questão de fazer essa distinção. A dupla porta, eu sou contra. A possibilidade de convênios particulares usarem leitos do Sistema Público de Saúde. Fiz questão de dizer que a OS é um modelo de gestão terceirizada, a qual o PSOL, por exemplo, pode se opor, mas o PT não. Costuma dizer que a OS é privatização da saúde, quando, na verdade, é um modelo que o próprio PT aplica e defende. Assim como em relação aos convênios com as creches. Nosso evento, recentemente,
na Cúria Metropolitana, você foi um defensor enfático do modelo de convênios, de parcerias. A Igreja Católica tem muitas entidades que são parceiras da Prefeitura na administração de equipamentos muito bons, aliás. Então, é importante mesmo fazer essa distinção, o que é privatização, o que é terceirização de gestão e o que precisa ser feito diretamente pela Prefeitura. Administração direta, conveniada ou gestão por OS precisa sempre de transparência e fiscalização, porque as duas podem ter problemas com a qualidade. Ok, obrigada. Chalita, agora, para encerrar esse bloco, a sua pergunta e, pela ordem dos candidatos que já responderam, restou o candidato Serra. Candidato Serra, semana passada houve mais uma denúncia de uma máfia da Prefeitura de São Paulo, dessa vez a denúncia da máfia do serviço funerário. Nós já ouvimos muitas denúncias da Prefeitura de São Paulo, já colocadas aqui nesse debate, de merenda escolar, de transporte, do AREF, do APROVE, da Controlar, especificamente sobre a máfia de funerária. Qual é a sua proposta para acabar com a máfia do serviço funerário da Prefeitura de São Paulo? Olha, primeiro, eu acho interessante voltar atrás, numa espécie de serviço de utilidade pública. O candidato Chalita tinha dito que não tinha tido reajuste para nada no município, inclusive na área da saúde. Eu fui averiguar, porque houve na área da saúde. Ele afirmou que todo esse auditório aqui ouviu que não tinha tido reajuste para médico, para funcionário de saúde. Na verdade, houve um aumento em relação ao que era em 2004 de 93%. Houve esse aumento. Claro que precisa aumentar mais no futuro. Esse é o salário inicial, porque tem carreira, foi aprovado um plano de carreira, etc., etc. Esse, como serviço de prestação de contas, na verdade, é muito importante. Com relação a máfias que usa assim, estrondosamente, eu quero ver o que vai acontecer de fato na Justiça. O próprio candidato já teve processos, nem sei se acabaram ou não acabaram. Ter processo não significa necessariamente que haja culpabilidade. Eu, aliás, estou na vida pública desde o governo Montoro, desde 1983, e ficha limpa, passado limpo, nada. Quer dizer, isso, soltar palavras ao léu, como que acusando, etc. e tal, não quer dizer muita coisa. E eu volto a insistir num ponto que é relevante. Nós temos que sempre ligar remuneração a mérito, a esforço, a produtividade. Réplica, 1 minuto, Chalita. Nossa, eu fiz uma pergunta objetiva. Não tenho nenhum processo, nunca tive nenhum processo, já está redondamente enganado. Respondendo objetivamente essa questão das máfias, a Prefeitura precisa investir em inteligência, em sistema, tem que mudar o sistema. Hoje, não é possível que uma pessoa com a sua experiência não saiba que exista propinas na Prefeitura. Isso é denunciado o tempo todo, porque o sistema está errado. Enquanto nós não investimos em tecnologia, em alvarás eletrônicos, em poupa-tempo da pessoa jurídica, em sistema de informação, é isso que vai acabar com a corrupção. Regras claras, objetivas. Não tem que ser amigo de fulano ou de cicrano para liberar processo. Está na internet, o acompanhamento da internet. Isso vai facilitar a vida das pessoas e vai fazer com que a cidade de São Paulo ela seja tratada com a modernidade que ela existe. Tem que enfrentar essas máfias, sim. E a primeira coisa é admitir que elas existem e enfrentar essas máfias com inteligência e com um bom sistema. A tréplica, Serra. Tem que enfrentar, sim, inclusive enfrentar maus hábitos, como pegar helicóptero emprestado de empresário, como fazer uma série de outros procedimentos muito pouco recomendáveis para quem está na vida pública. Agora, tem que investigar. No que se refere ao serviço funerário, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que ter uma parceria com a Santa Casa e com entidades filantrópicas dessa natureza para ter um serviço mais adequado. É a minha proposta em relação a essa questão. Por outro lado, quando falamos de remuneração, etc., eu volto ao ponto. O deputado, membro da Comissão da Educação, ele se diz um educador. Faltou 49% das reuniões da Comissão de Educação. Lei de responsabilidade educacional. Formou-se uma comissão especial. Ele faltou a 75% das reuniões. É muito fácil falar dos outros, quando, na verdade, tem que se olhar, olha-te a si mesmo, antes de falar dos outros, de fazer insinuações ou acusações aos outros. Obrigada, senhores, e encerramos agora o 4º bloco. Voltaremos daqui a pouco
com o debate TV Gazeta entre candidatos à Prefeitura de São Paulo para o último bloco.